O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor Deus, ó terra inteira. Meus irmãos e minhas irmãs, esse dia 7 de julho foi mais um dia muito importante para a vida da nossa comunidade católica Emanuel, nosso carisma, e para a vida de todos vocês que são de outras paróquias, de longe, até mesmo de outras dioceses, e que vivenciaram a experiência do acampamento. Eu penso que hoje, durante o dia, ficou ainda mais claro para todos nós aquilo que tem sido falado tanto em todos os eventos nossos. E hoje ouvir
certas coisas aqui do Astromar, que foi alguém que esteve lá na raiz do acampamento, foi muito significativo. E é bom perceber como que nós temos responsabilidade sobre tudo isso que o Senhor nos confiou. E às vezes a nossa alegria é superficial. A nossa alegria é em coisas secundárias. Até mesmo os apóstolos hoje, voltaram se gabando que até os espíritos maus lhes obedeciam. E Jesus meio que diz assim: isso não importa. O que importa mesmo é que o vosso nome está escrito no céu. Quer dizer, vocês que foram e anunciaram, vocês não deixaram de ser também evangelizados. Vocês levaram a palavra, mas vocês também são destinatários dessa palavra. Então, que bom que os Espíritos vos obedeceram. Mas muito melhor ainda é saber que essa palavra de salvação que vocês levaram para os outros é palavra de salvação para vocês em primeiro lugar. Até porque se vocês, os 12, não viveram uma experiência de verdade de conversão, o que vocês foram anunciar para os outros por aí? Então alegremo-nos porque nós fizemos o acampamento e porque no acampamento o Senhor cuidou de nós. No acampamento o Senhor nos abriu os olhos. O Senhor nos trouxe de volta para a igreja. No acampamento o Senhor fez o que dizia aqui o profeta Isaías na primeira leitura. O Senhor nos colocou no colo. O Senhor nos acariciou. O Senhor cuidou de nós como a mãe cuida de um filho. O Senhor nos consolou. O primeiro amor talvez foi o acampamento que nós vivenciamos. E a partir daí, nós fomos tendo condição de agora ir e anunciar. Mas se nós perdemos de vista o primeiro amor que nos amou, que nos acariciou, que cuidou de nós e nos colocou de novo no caminho, a nossa pregação pode se esvaziar, pode se esfriar e pode chegar uma hora que a nossa pregação já não é Jesus Cristo. Já não é a igreja, já não é a doutrina, mas é talvez nós mesmos, eu mesmo, você mesmo, achismos, o que nós achamos. Atenção, coordenadores, firula que vai entrando no acampamento a ponto de chegar uma hora que o acampamento não é mais aquele acampamento que tem por base Jesus Cristo, a igreja, os sacramentos. Mas as firulas, os adornos, os acessórios que entraram com tudo no acampamento, se nós não cuidamos, eles passam a ser a nossa alegria. Estão me entendendo? Imagine uma pessoa ir embora do acampamento dizendo assim, ao término do acampamento: que comida gostosa que tinha no acampamento, que camiseta bonita que teve o acampamento, os enfeites que tinham no acampamento, os teatros tão legais, tão bacanas que fizeram no acampamento. Às vezes as pessoas vão embora do acampamento com impressões externas,
mas a palavra que realmente foi pregada no acampamento, a doutrina, a confissão, a Eucaristia, a visita ao Santíssimo, a missa, o conteúdo do desafio, tudo isso às vezes pode ficar despercebido. E as pessoas estão fazendo do acampamento, do pós-acampamento, um grupo de amigos, de pessoas legais, de pessoas bacanas que se encontram, talvez para comer uma carne, até mesmo para tomar uma cerveja, para fazer uma confraternização, mas a essência do acampamento, talvez a pessoa nem saiu do acampamento com aquilo que de fato importava. Porque nós também, talvez, não estamos mais preocupados com aquilo que de fato importa. E talvez hoje a nossa vantagem é dizer como o nosso acampamento foi bonito. A minha camiseta foi a melhor que teve até hoje, entende? A minha secretaria foi a mais organizada. Por estar vazio no coração, às vezes queremos que as firulas façam a diferença e que causem impacto nas pessoas. Então nós temos uma responsabilidade. É claro que muita coisa do acampamento que nós buscamos em Presidente Venceslau, ou mesmo em Presidente Prudente, muita coisa lá nós já mudamos aqui. Melhoramos, adaptamos algumas coisas. Assim como o Astromar fez um acampamento lá de 2 dias e pouco, e depois foi criando os 5 dias do sênior, do juvenil. Mas nós fomos mudando algumas coisas que não perderam a essência do acampamento. Mas hoje é um desafio nosso, manter as coisas nos eixos, a qualidade, para que as pessoas de fato saiam do acampamento dizendo que palavra que eu ouvi, que momento que eu tive, que confissão que eu fiz, que missa que eu celebrei, entendem? Que pregação lá que falava sobre não sei o que me impactou. Essa deve ser a nossa preocupação. E quanta gente boa trabalha em acampamento que já não tem essa preocupação. Tanto é que de 10 espiritualidades participa de 2. Então eu quero compartilhar com você que essa graça do acampamento, o Senhor confiou a nós. E você é responsável pela qualidade. E o termômetro é a pessoa do padre. O ponto de convergência, o ponto de referência, para que esses excessos saiam, para que esses excessos não entrem, e para que de fato o padrão do acampamento Comunidade Emanuel se mantenha. 25 anos depois, nós aqui 13 anos já, e queira Deus que nós daqui a pouco celebremos Jubileu de Prata da Comunidade Católica Emanuel, olhando para trás e percebendo que realmente o que nos importou foi que o nosso nome esteve escrito no céu. O nosso nome esteve escrito no céu. Nós, primeiramente, passamos por um processo de amadurecimento. E se nós vivemos assim, os que vierem depois de nós poderão viver assim também. Mas isso exige esforço de cada um de vocês. Que esse dia 7 de julho nos faça entender
a seriedade do acampamento, a seriedade da comunidade católica Emanuel. E que bom que você foi evangelizado pelo acampamento. Agradeça a Deus por isso. E a melhor forma é estar vinculado à igreja. E daí eu repito o que eu digo sempre. Você que é daqui, ou das proximidades de Loanda, ou das proximidades de Alto Paraná, você que não tem um vínculo bem certinho lá na sua paróquia, em lugar nenhum, vincule-se a nós. Seja Emanuel de verdade. Assuma o carisma Emanuel na sua vida. E se você tem a sua paróquia e caminha lá, mesma coisa lá. Procure o seu pároco, caminhe lá, na obediência. Seja lá você um catequista, um ministro, um animador dos jovens, mas onde quer que seja, esteja você como sal da terra e luz do mundo. Não dá para ser sal e luz parecendo uma borboleta que não tem lugar certo onde vai pousar. Onde é o seu ponto de criar raiz? Onde é o seu ponto de força, de foco? Para onde você volta contando, partilhando, testemunhando o que você fez, falou e vivenciou? Onde é a sua casa? É a paróquia X? É a paróquia Y? É a paróquia tal? É a paróquia tal? É aqui comigo? Precisa haver um lugar. E infelizmente não faltam pessoas que querem estar avulsas, autônomas. Onde chama eu vou. É Deus quem chama, não é não. Mentira. É o ser humano que está falando. Eu sou despojada, padre. Eu sou disponível. Onde chama eu vou. Mentirosa você, mentiroso você. Você é oportunista, interesseiro. Não quer compromisso sério com ninguém. Quer ficar borboleteando de acampamento em acampamento. E onde te espremem, ao invés de amadurecer e deixar o remédio cair na ferida e fazer o processo de conversão, não, já espirra para a paróquia vizinha, porque lá vai ter um acampamento, um retiro, um encontro. Gente que vive só de acampamento, eu não quero perto de mim. Gente que vive só de retiro, eu não quero perto de mim. É um favor que faz sumir no mundo. A comunidade Emanuel precisa de pessoas que criem raiz. Diferente. Padre, vai ter o ECC na paróquia X, me chamaram, posso trabalhar? Pode, claro. Mas eu sou daqui. Eu devo satisfação ao padre aqui. É assim que funciona. Entende? Padre, estou sentindo um chamado, estou sentindo uma vocação. Se você é daqui, é comigo que você vai falar. Mesmo que a sua vocação seja para o Carmelo, lá em Belo Horizonte, se é aqui que você vive a sua fé, é comigo que você vai falar. E não deixar que eu fique sabendo pelo que eu vejo depois nas redes sociais. É falta de pertença. Os apóstolos foram e os espíritos lhes obedeceram. E ao invés deles irem fazendo o que quisessem, metendo as mãos pelos pés, voltaram em Jesus. Voltaram lá onde eles beberam na fonte. Voltaram lá onde eles aprenderam.
E Jesus foi orientando, corrigindo, para depois enviá-los de novo. O Espírito sopra onde quer, mas o Espírito sopra de maneira privilegiada na igreja. E a igreja se dá ou na paróquia ou em uma nova comunidade, onde tem um padre que está vinculado a um bispo. Atenção, isso é sério. Quem é o padre que responde por você? Você que vive em tudo quanto é acampamento. Imaginemos que em 2 meses tenha 3 acampamentos, em paróquias ou aqui. Você olha o Facebook, o cidadão esteve nos 3. Quem é o padre que responde por você? Se não tem um padre que responde por você, é sinal de que não tem um bispo que também responde por você. E se não tem bispo, não tem igreja. E se você está avulso, autônomo, aleatório para cá e para lá, você está indo em nome próprio e não em nome da igreja. Estando vinculado a mim, pelo carisma Emanuel, você está vinculado a Dom Mário, que consequentemente está vinculado ao Papa Francisco, sucessor de Pedro, e naturalmente Jesus Cristo. Se você está vinculado à paróquia X, o teu pároco lá está vinculado ao bispo e consequentemente ao Papa, e assim a coisa vai. Agora, se você é essa borboletona que vai em tudo quanto é canto, só atrás de acampamento, mas não quer compromisso, não quer formação, não quer rezar o rosário, não quer adoração ao Santíssimo, não quer a vigília, não quer nada que é sustento, só quer sopinha, só quer acampamento, só quer querigma, mas não quer depois aprofundar as coisas, está indo em nome próprio, não em nome da igreja. Então está errado. E é meu dever orientar. E como é bom orientar pessoas que se deixam orientar, pessoas dóceis à orientação, pessoas que mesmo sendo missionárias importantíssimas, com cargos de destaque, jamais se esquecem que são discípulas, que precisam retomar ao primeiro amor, que devem obediência, como bem ficou expresso aqui. Vocês estavam com as mãos cheias de linhas, mas essa linha na sua mão era fruto de todo um trabalho que veio do outro. Então eu desejo que essa Santa Missa, essa palavra, nos faça entender a riqueza do que é ser igreja paroquial ou aqui na comunidade católica Emanuel, e criemos raízes e caminhemos na obediência, e assim poderemos dizer: Senhor, os Espíritos nos obedeceram e os nossos nomes escritos no céu, e caso haja falha, ali está o Senhor para corrigir, para orientar, porque voltamos para o lugar certo de onde fomos enviados.